Agora sim, então, a gente vai falar dessa matéria, dessa notícia, né? Uma matéria especial que a nossa equipe foi até o escritório Vailate, aqui de Tijucas, no escritório do Dr. Vailate, né? Parabéns aí, Dr. Vailate, pelo belíssimo escritório, pelo serviço prestado por tantos anos aí à sociedade tijuquense, né? E desde já agradecemos a disponibilidade também de nos dar uma entrevista, né, de receber tão bem lá a nossa jornalista, a nossa repórter, né? No caso, essa matéria quem foi cobrir foi a Daiane Camargo, a nossa jornalista aqui do portal Top Elegância. E olha só que legal, ela conversou lá com uma doutora que trabalha no escritório do Dr. Vailate. Produção, a doutora Thaís, perdão, né? A doutora Thaís atendeu, então, a jornalista Daiane Camargo e gravou com a gente lá essa matéria que vai ao ar agora para vocês. Estamos aqui, Vailate Advogados, para conversar um pouquinho com a doutora Thaís Assunção, que é especialista em direito trabalhista. Você tem alguma dúvida? Então, confere aí a nossa entrevista. Explica um pouquinho para a gente o que é a área trabalhista. A área trabalhista, ela é um ramo do direito que tem por principal função regular a relação de trabalho, de um modo geral, mas principalmente a relação entre empregado e empregador. O escritório, ele completou 30 anos de história, né? E somos um escritório especialista nessa área. Então, nós atendemos tanto o empregado quanto o empregador. Quais os direitos o trabalhador tem caso seja demitido? O fim de uma relação, né, de emprego, ela pode se dar de mais de uma forma. Então, por exemplo, se o empregado ele pode pedir demissão, caso não esteja mais contente, né? Ou o empregador pode demiti-lo com ou sem justa causa. E ainda temos uma nova modalidade que é o comum acordo. Então, a depender, né, da forma como dá o fim dessa relação contratual, isso vai variar, né, as verbas que o empregado tem a receber. E qual a diferença entre demissão com justa causa e sem? Se o empregado ele comete um ato faltoso, né, e isso vir a ser enquadrado como uma justa causa, ele vai receber somente o saldo de salário que ele tem a receber e férias vencidas. Então, realmente, acaba sendo bem prejudicial ao empregado, né? Se essa demissão se for uma demissão normal, né, sem a justa causa, então ele vai ter, né, o saldo de salário, vai ter férias, 13º, vai poder sacar o FGTS, vai ter a multa de 40% sobre o FGTS, vai poder dar entrada no seguro-desemprego. Então, como eu havia explicado, dependendo como se dá o fim dessa relação, né, contratual, dessa relação de emprego, isso vai diferenciar, né, as verbas rescisórias. E é importante também acrescentar que, por exemplo, numa demissão sem justa causa, em que o aviso prévio é indenizado, o empregador ele tem que se atentar que ele tem 10 dias, é o prazo legal para fazer o pagamento da rescisão, sob pena de ter que pagar uma multa, né? E como que funciona o contrato de experiência? O contrato de experiência, ele é um contrato em que o empregador, isso é um ponto importante, porque alguns empregadores eles acham que o contrato de experiência não precisa ser registrado na carteira de trabalho, né? E só após a experiência, que é 90 dias, é que aí sim vai fazer o registro. Isso é uma forma ilegal, é uma forma equivocada. Então, o empregado, ele quando faz a entrevista, foi contratado, a empresa já tem que marcar o exame admissional e já fazer o registro em carteira de trabalho e especificar que se trata de um contrato de experiência.
e o prazo máximo é 90 dias. Né? Então, a empresa pode fazer 30 mais 60, ela pode fazer normalmente se faz 45 mais 45, é o mais usual. Então, finalizou a experiência, a empresa, né, tanto a empresa como o empregado, se não tiver intenção de continuar, vai manifestar a vontade, vai dizer que não tem interesse em dar continuidade. Caso não há essa manifestação, né, pelo encerramento, automaticamente esse contrato de experiência, ele se transforma num contrato por prazo indeterminado, que inclusive é a regra geral, né? E o que acontece se o trabalhador sofrer um acidente no ambiente de trabalho? Então, isso é infelizmente, ainda temos muitos acidentes, né? Apesar, o número de acidentes de trabalho ainda é muito grande. Então, isso é assim, de suma importância os empregadores fornecer os equipamentos de proteção individual, né? Fazer uma avaliação dos riscos do ambiente, principalmente empresas que têm máquinas, equipamentos, né, que onde acontece amputação de dedo, enfim. Então, fazer-se um bom trabalho preventivo, porque realmente quando o empregado ele sofre um acidente, que ele perde um dedo, ele sofre uma lesão na coluna, isso traz muito prejuízo para o empregado, né? Então, o empregado hoje que sofre um acidente de trabalho, caso fique comprovado a culpa do empregador, né, que ele foi negligente, que ele não teve o cuidado, o zelo, né, nessa parte de segurança do trabalho, esse empregado ele vai ter direito uma indenização por danos morais, né, porque ele teve um prejuízo, né, principalmente se for uma lesão. Dependendo do tipo de lesão, ele pode vir a ganhar uma pensão, até vitalícia, né? Dano estético, enfim, são várias implicações, né? Se ele tiver afastamento previdenciário, quando do retorno ele tem estabilidade por 1 ano, né? Se é acidente de trabalho, durante o período de afastamento, o empregador tem que recolher o FGTS. Então, são várias implicações quando acontece um acidente de trabalho. E qual a diferença entre prestador de serviço e CLT? É uma diferença muito grande, né? O empregado é aquele que é subordinado, ele trabalha, né, habitualmente, ele cumpre um horário de trabalho. E o prestador de serviço é aquele que ele não tem que cumprir ordens, né? Ele não tem que cumprir horário. Então, hoje a gente tem um fenômeno acontecendo que chamamos de pejotização, que muitas vezes o empregador ele contrata o famoso, né, o MEI, né, contrata um prestador de serviço, que ele abre uma PJ, né, enquadrada ali como o MEI, o microempreendedor, e aí a finalidade é o quê? Ele ir lá prestar um serviço, como por exemplo, eu estou construindo. Sou uma construtora, né? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Sou uma construtora, eu vou contratar um eletricista para ir lá fazer um serviço específico. Esse é o prestador de serviço. Agora, por exemplo, o pedreiro, que ele tem que ir todos os dias, que eu, como empregador, vou proferir ordens, né? Que ele precisa cumprir horário, eu já não posso enquadrar, ele já não é um prestador de serviço, ele é um empregado, que precisa ter a carteira de trabalho assinada. Então, há uma diferença muito grande. Hoje em dia, dependendo do ramo da atividade, é possível realmente terceirizar, é possível realmente não contratar o empregado e sim um prestador de serviço. Mas é importante analisar caso a caso, ver os requisitos, fazer o contrato de prestação de serviço para realmente isso depois não ter problema judicialmente. É sempre bom estarmos atentos aos nossos direitos trabalhistas, tanto o empregado quanto o empregador. Elson Lopes, eu vou voltar com você aí no estúdio. Daiane Camargo para o Jornal Top News.